Olá, eu sou Jaider Esbel. Eu estou falando aqui do Pivô, que cede as instalações para a nossa gravação. Eu estou diante das obras do meu parente artista do povo Yanomami, chamado Cheroanawi Harihiwi, pouco por aí, né? O parente tem um trabalho maravilhoso, ele vem lá da Venezuela, Yanomami da Venezuela, se é que se pode dizer assim, e faz parte aqui da exposição Uma História das Ruínas, algo nesse sentido. Então, o que eu quero dizer com isso também é que tem muita coisa acontecendo, né? Para quem não tinha exatamente nada até poucos anos atrás, em se tratando de uma arte, né, realmente indígena, da perspectiva da autoria, que é um pouco a natureza também do meu trabalho, né? Eu venho de Roraima, né? Eu sou membro do povo Macuxi, que é um dos vários povos que coabitam, né, a grande ecorregião ou etnorregião, né, plural, que compreende aí, né, vários povos, entre os quais eu posso citar os próprios Macuxi, os Wapchana, os Taurepã, os Ingaricó, os Patamona, Sapará, né? E o povo Yanomami também não deixa de ser um vizinho próximo nosso, né? E está aí no início, nas bordas, e adentrando para a grande floresta, né? A Amazônia. Eu trabalho com artes propriamente dita, né? Nesse espaço que a gente entende como espaço da arte, que é o espaço da visibilidade, o espaço da galeria, o espaço da instituição, o espaço da mídia. Fazem exatamente 10 anos, né? A minha trajetória pública, digamos assim, ela se inicia, né, em 2010, quando eu inscrevo um projeto para a Bolsa Funarte de Criação Literária, que existia à época, né? O programa oferecia 5 bolsas para apoiar a carreira de novos escritores, escritores que estavam querendo se lançar, né, nesse mercado, nesse circuito, e eu estava nessa ocasião, num momento muito especial também da minha vida, no meu relacionamento com a arte, vamos usar assim essa palavra, que eu vinha, né, buscando uma forma de, né, socializar o meu trabalho, exatamente porque eu já trabalhava, né, as linguagens visuais desde criança, né? Desde antes mesmo de ir para a escola eu vinha, né, praticando, buscando aprimorar, me firmar num traço, definir um traço, essas questões todas de linguagem. E, né, 2010, já morando na capital do estado, de Roraima, em Boa Vista, já trabalhando, já, né, com uma vida, né, digamos assim, uma vida social encaminhada, né, eu necessitava, né, dar vazão à minha criatividade, né, que até então eu tinha desenvolvido, especialmente nessas duas linguagens, o desenho e a literatura. Então, oficialmente, digamos assim, eu abro o meu mundo artístico por meio da literatura, com essa Bolsa Funarte de Criação Literária 2010, aonde eu apresento, né, uma proposta de livro chamado Terreiro de Macunaíma, Mitos, Lendas e Histórias em Vivências, aonde eu queria, né, transformar em texto um pouco na minha própria investigação, né, enquanto uma consciência mínima do que seja, né, ser de fato dessa linhagem, né, ou pertencer a essa linhagem do Macunaíma, né?
que se tornou popular, né, se tornou famoso pelo livro do Mário de Andrade, o livro Macunaíma, o Herói Sem Nenhum Caráter. E esse Macunaíma, né, ele vem a ser inspirado, ele vem dessa inspiração que é o Macunaíma ou Cunaíma, Macunaíma, como nossos parentes, como nós falamos na nossa língua, lá mesmo, né, em Roraima, no pé do Monte Roraima, né, que é essa etnorregião que eu tentei falar lá no início. Né, é o Circum Roraima. Né. Lá em Roraima nós temos essa grande montanha, né, chamada de Monte Roraima, que é, na nossa cosmologia, o tronco da grande árvore Uadacaié, né, que Macunaíma, Aniguê e Inxquirã, né, derrubaram essa gigantesca árvore e assim devolveram a vida para o mundo, né, pois naquela ocasião o mundo estava passando por uma catástrofe, por uma crise muito grande, né, um pouco parecida com essa, só que um pouco pior. Né? Então, Macunaíma, junto com seus filhos, saíram, né, encontraram a grande árvore da vida, a árvore que tinha todos os tipos de frutas, todos os tipos de remédio, tudo o que existe no mundo, tanto no mundo material quanto no mundo não material, né? Tudo que existe no campo do visível e do invisível. Então, o projeto do livro, ele pretendia trazer isso, né? Uma investigação que eu fazia para entender o que existia, né? Dentro dessa ideia do tradicional diluído na contemporaneidade, né? O que existia, o que tinha sobrado, o que tinha, né, o que ainda permanecia vivo, mesmo distribuído na cultura dominante, e que fossem referente à nossa natureza maior, né, de ser de fato neto do Macunaíma. Então, fomos aprovados, né, tinham 5 bolsas para a região norte, inscrevi o trabalho e o meu projeto foi selecionado. Né, e em 2012, na sequência, eu pude publicar o livro. Né. Hoje o livro está esgotado, mas a gente tem, né, essa publicação, esse edital, esse prêmio, né, essa bolsa, como um marco aí, né, para o início da minha carreira enquanto um artista público, digamos assim. Logo na sequência do livro, eu comecei a pintar, né? Os meus primeiros trabalhos em tela, que até então eu vinha desenvolvendo no papel, né? Porque era o material que eu tinha acesso. Então eu desenhei muito desde a minha infância, passando pela adolescência, juventude, né? Me tornei adulto, continuei desenhando muitas coisas e eu simplesmente jogava fora tanto os meus desenhos quanto os textos que eu produzia, né? Era um exercício que eu fazia de testar mesmo, talvez, o meu próprio talento, de testar as minhas habilidades e tanto que eu produzia esses desenhos, esses poemas, esses textos, esses contos, mostrava para os meus colegas e eles, né, me diziam que era muito bom, que gostavam, e aí eu falava para eles da minha vontade de me tornar um escritor, de me tornar um artista, e eles diziam que eu tinha chances, né, que meu trabalho era bom, e imediatamente eu rasgava tudo e jogava fora. Né? Passei a vida toda fazendo isso e parei de jogar as coisas fora, de rasgar o meu próprio trabalho, quando eu ganho, né, essa bolsa, que era uma bolsa para a época, 2010, né, 30 mil reais, era muito dinheiro, ainda é muito dinheiro, 30 mil reais, então eu parei para refletir profundamente sobre o que eu estava fazendo, né? Então eu passei a me levar a sério de fato, né? Eu pensei, bom, né, eles estão me dando 30 mil reais, esse dinheiro é um dinheiro público, é o dinheiro das pessoas, então isso significa que esse trabalho que eu faço, ele tem um valor, ele é importante e então eu vou parar de jogar as coisas fora e vou me dedicar, né, com mais atenção, com mais cuidado, com mais carinho e responsabilidade também sobre isso, né, que tem crescido tanto, e que a gente tem
né, cada vez mais conseguido mostrar em diversas linguagens. Então, o meu trabalho, a minha vida, digamos assim, com a arte, ela está muito entrelaçada, né, porque ela vem dessa, dessa noção de ser, né, indígena, numa época em que Roraima está passando por por uma investida colonial ainda muito forte, né, onde a gente não podia dizer que era indígena porque era perigoso, a gente tinha que negar, né, muito fortemente a nossa identidade, a nossa língua, a nossa cultura, a gente tinha de fato que assimilar, né, a cultura dominante, fazer parte dela e reforçar, né, consequentemente a natureza do colonizador, né? E quando eu era muito criança, lá pelos 6 anos, antes de ir mesmo para a escola, né, eu escuto do meu avô, né, esses fragmentos dessa cosmologia, a história da grande árvore, o corte, alguns aspectos sobre o Macunaímã, esse nosso grande avô universal, né? Então eu venho disso, eu venho também, né, de um contato direto com essa violência que eu tentei dizer, né? Perto da nossa casa, a gente escutava, né, os tiros dos fazendeiros, né, nos meus parentes, né, logo do outro lado da serra, e era um momento de muito medo e onde as pessoas pouco falavam sobre essas questões, com medo também, óbvio, das represálias, com medo da reação dos invasores, né? Dos pistoleiros, dos capangas, dos fazendeiros. E mudei para a cidade de Boa Vista aos 18 anos, né? Fiquei lá na cidade de Normandia, onde eu estudei, e mudei para a capital aos 18 anos para continuar, né, essa vontade, essa busca sobre esse espaço, né, que hoje eu compreendo como espaço da arte, que era uma força que me movia e eu também não tinha muito com quem conversar sobre essas questões, então eu, de uma certa forma, né, me camuflei na ideia de uma pessoa comum, né? Tanto é que eu produzia as obras, os textos e rasgava e tentava e levava de fato uma vida comum, né? De uma pessoa que chega na cidade e que busca fazer parte da vida nesse espaço urbano, arrumando um trabalho, né, construindo uma casa e tentando levar a vida como um cidadão comum. Só que não demorou muito tempo, né, porque essa força maior que me move, que me moveu, que me move, né, ela ganhou muito mais espaço e ela, de uma certa forma, venceu, né, essa batalha, digamos assim, porque desde 2016 eu me demiti de um serviço público federal, da qual eu fiz concurso público e fui aprovado também ainda aos 19 anos, né, logo que mudei, né, do interior de Normandia para, né, a capital Boa Vista. Então, essa é um pouco da minha trajetória com a arte, com as artes, né? Eu, de fato, não me considero um artista plástico. Eu tenho uma questão muito pessoal sobre essa nomenclatura, né? Eu não estudei artes plásticas. Essa coisa do plástico me remete muito à poluição, né? A quantidade de plásticos que estão jogados, né, na natureza, no meio ambiente. Isso me leva a pensar as ilhas enormes que tem no meio do oceano de resíduos plásticos, onde acaba sendo também, né, um atrativo fatal para muitas espécies que acham que, espécies animais, né, do mar, que acham que ali podem encontrar algum alimento e acabam, né, enredados naquela montoeira de lixo e acabam morrendo, sufocado, afogado, né, enforcado naquele monte de plástico. Então eu tenho muitas ressalvas quanto a essa palavra e tento tirar ela, né, da minha prática, dizendo que sou talvez meramente um artista que busca operar, né, essa curiosidade, digamos assim, né, sobre esses saberes maiores que constituem a nossa cosmologia, que ainda está fragmentada, né, e e tentando fazer um trabalho de talvez uma aproximação de mundos ou um
passeio também, né, de uma certa forma livre por esses mundos aparentemente tão distantes, mas que estão muito próximos, né? A ideia dos mundos indígenas e a ideia dos mundos brancos, né? Eu trabalho, né, nessa fronteira, nesse corredor de passagem, né? O meu trabalho ele repercute muito porque eu busco dar um sentido amplo mesmo, né? Eu estou, por exemplo, em São Paulo, aqui na capital, que é uma das cidades mais populosas do mundo, uma das maiores, né? O meu trabalho esse ano entra para a Bienal de São Paulo, que é uma das 5 maiores do mundo e tal, mas ao mesmo tempo que eu estou nesses lugares, eu estou em contato direto, né, com essa comunidade maior, que é exatamente o povo Macuxi, mas não exatamente só isso, né? Hoje eu consigo acompanhar minimamente, fazer parte da vida de vários artistas de origem indígena, artistas indígenas das mais diversas etnias, né? Tanto dos próprios Yanomamis também, né, que são meus vizinhos lá, como parentes aqui do sul, os Guarani, né, parentes do centro-oeste, do nordeste. Então, esse é um lado muito especial do meu trabalho, que é fazer buscar fazer e ampliar esses intercâmbios, né? A partir da minha própria experiência mesmo, também de uma certa forma apoiar, acabar pensando na possibilidade de dar eco ao trabalho, né, desses artistas todos que muitas das vezes ainda trabalham na invisibilidade, né, e que merecem, devem e merecem, né, esse destaque, devem alcançar esses espaços, né. Eu nunca fiz um curso de artes, eu trabalho, hoje em dia, eu comecei a pintar em acrílico sobre tela, né, nessa descoberta mesmo, né, o que se chama de autodidata. Eu fiz a minha primeira coleção lá em Roraima, nessa época eu não tinha me posicionado enquanto artista publicamente, tanto é que eu brincava com esses meus próprios amigos que eu dizia que eu era artista e eles diziam, mas como que você é artista se você não produz nada? E eu falava, não, mas eu sei que eu sou e é porque ainda não chegou a hora. E aí essa hora chegou, né, e chegou bem, chegou com esse edital aprovado, né, a primeira vez que eu me inscrevo em um projeto e consigo ser aprovado, isso me motivou de forma substancial, né, tanto para entender a importância dessa produção, né, quanto a entender a importância e a necessidade de colocar esse trabalho para circular no mundo, né? Então, publiquei o livro e esse livro hoje está esgotado, mas ele é muito requisitado por professores, por estudantes, pesquisadores e a gente continua ainda na batalha para uma reedição. Então, o meu trabalho ele acabou indo muito rápido para a sala de aula, né? Acabou que em um país onde a gente não tinha, né, nem muito pouca referência de autorias indígenas nesse sentido, que trabalhassem textos autorais propriamente dito, esse trabalho ele chega numa boa hora, né? Uma hora em que, né, as questões identitárias, as questões políticas acabam, né, se levantando ainda como fruto dessa luta indígena coletiva, né, uma reivindicação das nossas lideranças para que a educação escolar, né, indígena seja diferenciada e esse diferenciado esteja, né, além de outros modos metodológicos e pedagógicos, esteja constando a autoria, né, a referência de autores indígenas para compor aí, né, os currículos e as bases curriculares da educação. Então eu tenho trabalhado muito, né, buscando dar essa atenção para as escolas, desde a pré-escola até mesmo aos pós-doutorandos. É um trabalho, uma parte do meu trabalho muito especial, que eu gosto muito de buscar fazer parte, né, que é, né, atender uma coisa que eu digo também e escrevo sobre isso, que não para
a arte entre os indígenas, para a nossa arte, a obra, né, não é suficiente. Não é suficiente colocar, né, essas matrizes, esses desenhos, esses encantamentos que descem, né, de um outro lugar e passa pelo corpo, pela mente, pelas mãos do artista, se materializa numa placa de papel, né, em contraste com uma cor que a gente entende como desenho, mas a gente sabe que isso não é meramente um desenho, que isso são, né, informações muito complexas, muito específicas e especiais e não podem, de fato, ficar como está aqui, né? A obra encaixotada embaixo de um prédio enorme, num espaço frio, num espaço enclausurante, né? E a gente defende que nosso trabalho é muito maior que isso, embora a gente precise passar por tudo isso, encaixotar o nosso trabalho para, de uma certa forma, juntar, né, todas essas situações com essa possibilidade de argumentar, de explicar e contextualizar, né, exatamente o que a gente está fazendo enquanto, né, pessoas, seres, sujeitos, corpos coletivos que ainda podem, né, auxiliar nessa grande reconexão, né, falando aí dessa urgência ecológica que seja a gente, né, enquanto moradores do planeta Terra, descobrirmos entre nós mesmos uma forma, né, de manter a qualidade mínima de vida, não só para os seres humanos, não só para, né, as pessoas que têm dinheiro ou as pessoas que têm terra, mas exatamente para todos os seres. É um desafio exatamente grandioso. Então, né, eu não poderia falar de uma forma mais simples sobre o meu trabalho, porque ele é muito complexo, né? Então, eu busco fazer um resumo sobre a minha origem, sobre a minha trajetória, né? Como eu falei, sou macuxi, o povo macuxi vive em Roraima, vive também na Venezuela e na Guiana, né? São pessoas que atravessaram aí já mais de 300 anos de contato com o colonizador, sobreviveram a tudo isso, né? São povos que protagonizam lutas importantíssimas, como a defesa, né, como a luta pela Raposa Serra do Sol, que hoje no Brasil representa uma das últimas, a última, de fato, a última grande terra demarcada, homologada, fruto dessa luta, né, histórica das nossas lideranças, uma luta justa, uma luta jurídica, né, uma luta ancestral, cosmológica, que envolve aí, como eu falei, a reivindicação do Macunaíma como o nosso grande criador ou recriador de mundos, né? Então, né, eu busco trazer para o mundo da visualidade, para o espaço das artes visuais, um pouco disso, né? São, né, essas leituras de mundos complexas e que eu tento, de uma certa forma, complexizar ainda mais, né? E sobre um desafio maior, que seja não deixar que se eternize essa ideia de que os nossos conhecimentos são conhecimentos menores, né? Então, eu vivo nessa expectativa, né, de dialogar em um outro nível, né, com essa sociedade dominante, com essa sociedade opressora, né, com o corpo da escola, com o aparelho da escola, alertando sempre que, por melhor que seja, por mais bem intencionada que seja, a escola ainda é, né, um espaço de apagamento das nossas culturas, é um espaço, né, de tirar de nós a nossa essência, exatamente porque ela diferencia muito da nossa raiz básica da vida, que é a nossa escola de vida, né, aonde o pai ensina o filho na prática, pescando, indo pescar com o pai, né, indo para a roça com o pai, né, as meninas aprendem também os seus afazeres, a sua cultura, né, junto com a mãe, na coletividade, no dia a dia, e a escola, quer queira ou não, né, esse modelo de escola clássico, ele interrompe tudo isso, né, porque ele obriga as crianças a ficarem várias horas, né, metade da vida praticamente, da base fundamental da vida, que é a infância, a juventude, a adolescência e a juventude, onde se constitui todos os valores, né, a gente está, né, num outro lugar que não o lugar da nossa
do nosso lugar de compreensão do mundo e de aprendizagem das práticas, né? A gente vai para a escola, a gente aprende uma outra língua, a gente aprende sobre outros países, sobre outras histórias, e a nossa história própria ela fica prejudicada, né? A gente fica, de fato, sem um chão, né? Sem um argumento, sem uma razão, enquanto e quando a gente se permite conceber, introjetar e até reproduzir uma educação que não é exatamente nossa. Então, entendi desde muito cedo que para poder argumentar sobre tudo isso, que hoje eu entendo que é prejudicial para a nossa identidade, né? A gente ainda precisa ir para a escola, a gente precisa, como eu falei, né, fazer desenhos, emoldurar, botar nos livros, botar, inclusive vender esse material para que a gente consiga com esses recursos fazer sonhar pelo menos com uma ideia de uma contra-educação ou uma deseducação, né, e voltando para as nossas práticas coletivas e validando isso também como uma educação, né, não exatamente atrasada, não exatamente menor, mas diferente, tão potente quanto e tão plural e tão enriquecedora, né? Hoje você pode digitar na internet Jaider Bell que você vai encontrar, né? Vários trabalhos, vários textos, várias entrevistas, né? É preciso fazer isso, né? Eu sei que a vida do professor é muito ocupada, né? Mas eu sei também que as crianças hoje em dia estão cada vez mais acessando a internet, né? E eu acho que a escola tem que ensinar isso também, né? Essa autonomia de pesquisa. Os professores têm que cobrar dos alunos, dizer, olha, pesquisem tal coisa na internet e tragam, vejam, né? Porque eu, de fato, tenho, né, um carinho, uma atenção muito especial pela escola, mas a gente acaba que não tem tempo de fazer essa dedicação, né, de auxiliar o professor, né, nessa busca, nessa pesquisa. E eu também não estou muito interessado, né, nessa questão de achar que a escola pode ser um filtro, pode ser alienante. Eu acho que ela tem que se abrir para essa questão da pesquisa ampla, né? Como eu falo, as crianças de 10 anos muitas das vezes têm acesso a uma internet, buscam lá o que tem interesse. Por quê? Essas crianças também não poderiam ser motivadas, encorajadas a fazer pesquisa, pesquisa séria mesmo, desde muito cedo, né? Porque é disso que se trata, né? De questionar mesmo, né? Essa tutela da escola, né? Essa mania que a escola tem, né? De achar que as crianças são extremamente frágeis, que elas não conseguem se relacionar com o mundo, que tudo tem que ser muito tutoral, que elas não consigam, né, desenvolver aí, né, um pensamento, elas não consigam escolher o que querer conhecer do mundo, né? Então de fato, né, desafiador, né? E eu tento, né, ao máximo abrir, né, o meu pensamento, as minhas práticas, o meu talento, digamos assim, para isso tudo, disponibilizando na internet. Tem um site que é o Jaider, www.jaideresbel.com.br. Como eu falei, a internet ela é muito generosa, né? Se você digitar lá Jaider Esbel, você vai ter tantas referências de imagem quanto de textos, de entrevistas e de lugares por onde eu já andei, o que já foi feito, né? Então eu acredito que está muito mais fácil. Hoje está muito mais fácil do que, né, eu vivi, né, no meu tempo que não tinha internet, não tinha nem luz elétrica direito. Hoje a gente tem todas essas facilidades, né, essas possibilidades de ampliar esse repertório e tirar daí, né, as suas próprias conclusões do que serve e o que não serve para uma educação, né? Os povos indígenas eles são plurais, né? Eles são plurais, eles desafiam a todo momento a a interpretação do não indígena, né, que ainda continua entendendo que ser indígena significa ser um ser menor, né, ser mais atrasado, estar, né, num outro mundo inalcançável, onde é, a branquitude, né, o mundo branco tenha que fazer um favor que é resgatar
essas pessoas desses lugares como se eles fossem mendigos, como se eles fossem pobres, analfabetos, né, como se eles andassem nu, né, e quando na verdade é todo um somatório de preconceitos e discriminação, né. Hoje a gente está trabalhando num outro nível, a gente pode trazer, né, obras de arte dos povos que vivem no meio da floresta, tal qual, né, a gente pode trazer obras de indígenas que já vivem em contexto urbano, morando inclusive em outros países, vivendo livremente a amplitude do mundo, né. Então a gente está nesse exercício, um exercício muito delicado, muito minucioso, que é ao menos questionar, né, essa estrutura tão, tão forte, né, e tão danosa que são os conceitos europeicêntricos, né. Eu tenho falado de um sistema próprio de arte entre os indígenas que vem da nossa própria natureza, né. Quando eu digo que o Monte Roraima, né, está lá até hoje, que ele é o resultado do corte da árvore que o Macunaíma fez junto com seus filhos, né. Então, aquilo acaba sendo uma obra de arte, aquele monte é uma obra de arte, né? E a floresta amazônica, que é fruto dessas sementes que vieram lá do céu, caíram e devolveram-se para a terra, também acaba sendo uma obra de arte, né? Porque tem aí a nossa natureza inferida nela, né? A gente interferindo nisso tudo e transformando o mundo. Eu acredito que seja isso. A gente hoje tem, né, mais possibilidade de tentar mais uma vez, contextualizar, né? E de fazer com que as pessoas entendam que indígena é aquela figura que nasceu, pertence e sabe que pertence à terra, que sabe desses valores, né? E que dentro dessa natureza existem tanto, né, os indígenas que vivem tal qual, como o que a gente entende hoje, né, que tentam fazer a gente entender que são os povos isolados, ou os povos de recente contato, os povos que estão já em franco contato com essa, né, cultura dominante, né. É muito triste porque a gente inevitavelmente nos remete à condição europeia para nos referenciar, né. E isso ainda é complexo, né. A gente está entendendo exatamente isso. Qual será o momento aonde a gente não vai precisar ter como parâmetro o mundo europeu, né? Então, são questões que com certeza não saberia responder exatamente agora, nem sei se terão respostas um dia, mas são questões que devem nos motivar, que devem nos, né, instigar a não aceitar exatamente as coisas como se tivesse tudo muito normal, ou como se o indígena estivesse extinto e que não precisasse mais de fato tratar dessas questões na sala de aula. Muito pelo contrário, né? Eu acho que o Brasil passa por um acordar, embora tardio, sobre a sua própria identidade, né? Sobre as identidades todas. Quando a gente fala isso, a gente tenta traçar um paralelo com os nossos países, nossos colegas vizinhos aqui, Chile, Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, né? Como esses países estão, né, se desenvolvendo, né, tendo os povos indígenas como essa referência, como base, e nós aqui no Brasil demoramos muito, né? Demorou muito para esse povo brasileiro acordar, para ver, enxergar, aceitar as populações originárias, os povos indígenas como base de tudo, né? Como uma ciência única, como uma ciência e uma tecnologia tão importante quanto os próprios computadores, né? Então, é um pouco disso que eu queria partilhar, né? Agradecer pela oportunidade e dizer que de fato não é muito simples, né? Mas como disse também, tem muito material na internet mais simplificados do que essa fala. Eu quis fazer essa fala exatamente nesse nível para complexizar, né, e contextualizar por cima e não exatamente por baixo a nossa aventura no grande mundo das artes.